A gente sabe que com inversor de frequência a gente consegue fazer uma variação da nossa velocidade, tanto no manual quanto no automático. Mas será que a gente consegue fazer isso com qualquer tipo de coisa dentro de um projeto? Fala galera do Curso-Circuito, beleza? É Diego aqui. E na aula de hoje a gente vai fazer essa modulação trabalhando de acordo com uma temperatura específica. Ou seja, dentro de uma tubulação a gente vai fazer uma verificação de uma temperatura e de acordo com a temperatura a gente vai variar a velocidade do nosso motor. Bom, a gente está aqui com o KDSIMUL e nesse sistema aqui eu tenho 4 velocidades diferentes que eu posso controlar, certo? Ele tem 4 entradas, tá? I1, I2, I3 e I4. E I2 é a única entrada que vai fazer, tá? A modificação de rotação, seja horário e anti-horário. A gente não vai trabalhar com ela. Vamos trabalhar só com I1, I3 e I4. E aqui eu tenho já configurado, tá, a velocidade de cada um. Ou seja, trabalhando somente com I1, eu vou trabalhar com 60 Hz, tá? Ele vai trabalhar aqui com 60 Hz. Agora, se eu for trabalhar com I1 e I3, tá? No caso K1 e K2, eu vou trabalhar com 10 Hz, beleza? Agora, eu trabalhando com I1 e I4, eu vou trabalhar com 25 Hz. Ele está caindo aqui, vai chegar a 10, mas antes de chegar a 10 eu vou trabalhar já com I4 aqui, trabalhando com 25 Hz, beleza? E se eu for trabalhar numa outra velocidade um pouco abaixo de 60, aqui trabalhando com 50 Hz, eu iria precisar de I1, I3 e I4, trabalhando aqui com 50 Hz, beleza? Então, é essa variação de velocidade que eu tenho. Eu consigo trabalhar com 4 velocidades diferentes no KDSIMUL. E utilizando dessa premissa aqui, a gente vai partir para uma programação onde a gente vai fazer essa variação de acordo com umas entradas analógicas, certo? Então, a gente vai trabalhar com o PT100 e esse cara vai indicar uma temperatura e de acordo com a temperatura, eu vou mostrar para o meu sistema a velocidade que eu quero trabalhar. A gente vai trabalhar com 10, 25 e 60 Hz, tá? Eu vou trabalhar com a mínima, a média e a máxima, estourando em 60 Hz, beleza? Então, vamos trabalhar aqui direto, tá? Tanto com a minha entrada, tá? I1 e I3, trabalhando com 10 Hz, para a gente começar a entender. Então, eu vim aqui para o programa, certo? E aqui eu tenho 3 blocos comparadores aqui, trabalhando com 20, 40 e 60 graus. A gente vai explicando passo a passo aqui como é que vai funcionar, beleza? Então, eu vou trazer aqui os meus controladores para cá e a gente vai mostrando passo a passo aqui para vocês. Estou trabalhando com a minha entrada, tá? Analógica, a minha entrada IW 1.0, certo? A minha entrada IW 1.0 aqui, certo? Então eu vou trabalhar agora com 21 graus, ou seja, acima de 20. Então acima de 20 ele vai começar a contar aqui, tá? O contador de 5 segundos, certo? Então vamos dar o play aqui para a gente verificar. Show de bola. Então já está com 21 graus aqui, aí ele começa a contar os 5 segundos. E contou os 5 segundos, ele vai entrar essa memória aqui, M1. Pô, Diego, mas eu poderia trabalhar direto com a saída? Sim, poderia trabalhar direto com a saída, indicando que você quer trabalhar somente com uma velocidade. Mas pensa bem, seria uma única saída? Não, porque para controlar essa única velocidade, ou seja, uma velocidade mínima, no meu inversor de frequência, eu teria que ter 2 saídas ou 2 relés que controlassem essas velocidades. Então, para que isso seja diretamente, tá, do meu próprio CLP, da minha saída do meu programa, eu preciso ali fazer com que eu trabalhe com memórias. Ou seja, eu vou dizer para o meu sistema, olha, nesse momento eu quero que você trabalhe com a velocidade mínima. Agora eu vou mostrar exatamente como. Está aqui setado em M1, ou seja, a velocidade mínima, tá? Trabalhando acima de 20 graus. Quando a gente vem para cá no programa, tá? Dando uma olhada nessa linha aqui, ó, nessa RUM 3 aqui, o que eu tenho aqui? Ó? Vou puxar isso para cá. Show. O que eu tenho exatamente aqui? Ou seja, M1, tá? Ou seja, verdadeiro aqui. Eu vou estar trabalhando com K1 e K2, que vai ser minha saída Q0 e Q1, certo? Ou seja, eu estou trabalhando com K1 e K2 exatamente o que eu tenho aqui no K de cima, certo? K1 e K2, certo? Trabalhando com a minha entrada I1 e I3, trabalhando com a mínima, com 10 Hz, certo? É isso que eu quero. Agora, eu vou trabalhar com 25 Hz, certo? Vou pular de 10 para 25. Então, certo, eu tenho que entrar com K3, beleza? E tirar K2. Eu vou fazer isso aqui. Show de bola. E agora eu tenho 25 Hz. E como é que eu vou fazer isso no programa, Diego? Vamos voltar para cá no programa.
E agora eu preciso tirar K2 e entrar com K3, certo? Então, se a gente verificar aqui no nosso programa, esse meu segundo bloco aqui, ó, tá? Esse meu segundo bloco, show de bola, aqui tá perfeito. Eu trabalho com 40 graus, certo? Ou seja, acima de 40 graus, aí eu vou setar a minha velocidade média. Então, eu vou puxar aqui para 40, acima de 40 graus, 43 graus, beleza. Ele vai começar a contar o tempo e eu vou explicar o porquê desse tempo. Vamos diminuir aqui de novo? Vamos diminuir aqui de novo. Eu preciso ter a certeza que ele vai se manter nessa temperatura, porque vai ter variações. A gente trabalhando com líquido, nessa situação, vai ter variação de temperatura. Então, se toda hora cair, levantar, toda hora vai estar aumentando, diminuindo a velocidade. E não é isso que eu quero uma constância. Então, eu coloco um tempo só, olha, beleza, chegou num tempo que ele manteve a temperatura. Melhor subir ou melhor descer, beleza? Então, vamos subir de novo. Acima de 40 graus, chegou aqui a 44, ele começou a contar o tempo. E ele vai entrar na memória 2, a memória que está trabalhando com 40 graus, que vai trabalhar com a velocidade média. Vamos descer de novo aqui para o programa, certo? Para verificar aqui, eu vou explicando para vocês aqui o que acontece. Nesse momento, eu tirei K2, a minha entrada aqui é 0,1, e entrei com a minha entrada aqui é 0,3, que é o meu K3, ou seja, trabalhando aí com 25 Hz, certo? Então, nesse momento, eu utilizei do que? Eu não setei aqui, eu não entrei com Q02, a minha saída Q02 aqui. Então, no momento que ele entrou, eu utilizei de um contato fechado, de um bit fechado, na linha que seria verdadeiro para K2 para retirar ele. Ou seja, nesse momento, eu não preciso dele. Eu quero trabalhar com essa velocidade específica. Então, eu retiro e mantenho só o que eu necessito, certo? Agora, quando a gente for subir a temperatura, tá? A gente já está aqui nesse bloquinho, aqui atrás, tá? Tem um temporizador, então a gente vai manter com o mesmo sistema de temporizador. Então, acima de 60 graus, tá? Vamos subir aqui para 61 graus. Ele tem que entrar M3. Começou a contar, vai entrar M3 aqui depois de 5 segundos. E olha o que vai acontecer. A partir do momento que entrou M3, eu retiro também Q02. Mas quando eu retiro o Q02, volta para cá. Mas na mesma linha em que entraria K2, eu também retiro por M3. Então agora eu só tenho K1 ligado, ou seja, a minha saída Q01. E se eu voltar para cá, tá? Vamos voltar para cá, obviamente. Se eu retiro K3, eu tenho a minha velocidade máxima, que é 60 Hz. E é isso que eu preciso. O que eu necessito entender em cada situação que eu preciso dentro de um programa. Eu preciso compreender a lógica, eu preciso compreender como é que funciona o inversor de frequência, eu preciso compreender como é que funciona as minhas entradas analógicas, eu preciso compreender as minhas entradas digitais, caso eu tenha aqui verificar isso dentro de uma programação, seja uma parada de emergência, um botão de stop, né? Ou se eu quero literalmente fazer essa modulação manualmente, tá? Então eu posso fazer isso na minha programação. E eu tenho que entender a questão de lógica para eu retirar uma saída e entrar com outra, certo? Porque ali eu tenho 3 saídas ativas, ou seja, eu tenho relés aqui K1, K2 e K3, são relés externos ao meu CLP, e o que eu dependo para acionar eles vai ser o meu CLP, ou seja, o meu programa. Então eu não posso, em momento algum, eu querer uma velocidade máxima e eu estar com meus 3 relés ali ativos. Se eu tiver com os meus 3 relés ativos, o que vai acontecer aqui? Ó? Ele vai trabalhar com 50 Hz, que é o que está programado, certo? Mas eu quero trabalhar com 60, então eu não posso ter nem K2 e nem K3. Certo? Então eu tenho que entender toda a lógica também, como é que funciona uma inversão de frequência. Eu tenho que entender a lógica de programação, se a gente voltar para cá para o programa, tá? Entender como ele vai funcionar, certo? Uma questão de lógica simples, onde eu tenho uma condição aonde de cara com M1, certo? Cheguei aqui em M1, eu tenho uma condição geral que eu aciono K1 e K2 na velocidade mínima. Entrei com a velocidade média, ele já aciona Q02, que abre o contato aqui, que cai Q01. E quando eu aciono a minha memória 3, que é a velocidade máxima, ele mantém a retirada da minha saída Q01 e também retira Q02. Então eu preciso entender toda a lógica de funcionamento, a lógica de contato, para eu conseguir fazer um mapeamento de um programa e uma situação simples, beleza? Galera, essa foi a aula de hoje, espero que você tenha gostado. Já curte esse vídeo, compartilha com todo mundo, que eu quero trazer muito mais conteúdos assim para vocês. Essa foi a aula de hoje, até a próxima.